Depois do bom resultado veio a tranquilidade, né? Náutico agora se prepara para jogar de novo, só que agora com um clima bastante favorável. Músicas, notícias, esportes, Rádio Top 1. E a volta do Vinícius e a vitória dentro de casa, a raça mostrada, o bom futebol apresentado, dá lampejos de que a gente vai ter um futuro mais tranquilo. Será que eu estou errado, Jair Cláudio? É por aí, o caminho é por aí, né? Depois da boa vitória diante da equipe do Ceará, o Náutico ele deu uma melhorada na tabela de classificação, né? Deu uma calmaria lá nos aflitos. E para esse jogo fora de casa, né? O Náutico tem 3 retornos, né? Importante para o jogo contra o São Bernardo domingo no interior paulista, né? O zagueiro Betão, o lateral direito Arnaldo e o meio campista Pato Nunes, esses 3 jogadores que não jogaram contra o Ceará, voltam à equipe e já estão à disposição do treinador Hélio e Guilherme dos Anjos. Então, 3 reforços aí para o jogo diante da equipe do São Bernardo. O São Bernardo que ontem fora de casa empatou com o Fortaleza, lá na casa do Fortaleza, em 1-1. O zagueiro Gustavo Henrique está fora, né, com a entorse no tornozelo, está no departamento médico, está fora. No caso do lateral direito Matheus Ribeiro, do volante Luiz Felipe e dos atacantes Júnior Todinho e Paulo Sérgio, todos citados estão na fisioterapia, né? E também esses jogadores estão fora do jogo diante da equipe do São Bernardo, Elias. E o Vinícius antecipou a volta em 15 dias. Já apareceu no banco de reserva. Jogou, né? Ontem, inclusive, né? Antes de ontem, né? Então, é um jogador também que já está à disposição do Hélio. Não sei se o Hélio vai colocar ele como titular já contra o São Bernardo, mas o Hélio já falou na coletiva que só coloca o Vinícius como titular se ele tiver 100%. Você vê que eu falava aqui que o jogo do Ceará era um jogo de divisor de águas. Agora esse jogo com o São Bernardo é lá, né? É lá. Esse é mais pesado ainda do que o jogo com o Ceará por se tratar de um jogo fora de casa. E o Náutico, pelo futebol apresentado, me deu uma esperança, me renovou. Né? Eu, como cronista, a gente vai pelo resultado e pelo desempenho do time. Às vezes o time joga mal e ganha e a gente não fica muito animado. Mas quando o time joga bem e ganha, a gente percebe que o time deu uma evoluída, o clima melhorou, a situação deu uma melhorada. E com a volta desse jogador chamado Vinícius, o Náutico tem de novo aquele camarada que é talvez um líder dentro de campo, né? E agora ele divide essa função, pode dividir com o Jean Carlos, né? É verdade, né, Elias? Tem essa responsabilidade aí com o Jean Carlos de liderar o Náutico, né? Quem sabe aí a classificação para a segunda fase da Série B. Tem pontuação, tem rodada bastante, né? Ainda falta 15 rodadas para terminar o término da primeira fase, então é muito ponto ainda em disputa. E o Náutico também deve estar na briga aí, tanto aí no playoff, como também briga pelo acesso direto, né? Se chegar entre primeiro e segundo colocado da Série B. Só para o torcedor do Náutico, né, ficar a par de como está a situação dos jogadores, né? O time do Náutico que venceu o Ceará, o Hélio dos Anjos colocou o Muriel, Reginaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Rian, né? Samuel, Anderson, Giancarlo, Derek, Boraz e Cauã Maranhão. Eu acho que ele repete esse time que venceu o Ceará, né? Mesmo com a volta do Pato Nunes, deve ir para o banco de reserva e ele deve repetir esse time diante da equipe do São Bernardo, Elias. Eu acho que ele encontrou um time que pode partir como titular e hoje, como todo treinador, tem que trocar 5 jogadores, né? Eles trocam, não adianta eu falar aqui, mas já virou uma tradição. Para renovar a peça, para dar força, para não sei o que e tal. Então, eles trocam 5 peças. Então, o Náutico tem no banco esses 5 jogadores que não vão perder a qualidade do time, né? Exatamente. O adversário do Náutico, São Bernardo, hoje na tabela de classificação, ele ocupa a 13ª posição com 31 pontos, né? Então, está à frente do Náutico. O Náutico conseguir a vitória, ultrapassa o São Bernardo. Então, é um jogo de 6 pontos, né? Um jogo de confronto direto, esse jogo no interior de São Paulo.
Pois é, então vamos lá, vamos aguardar. Esse jogo é domingo? Domingo, 4 horas da tarde. Domingo, 4 da tarde, você vai ouvir o jogo aqui na Rádio Top 1. E teremos jogo sábado, domingo e segunda essa semana, né? Isso. O Sport joga na segunda-feira. Pois é, então é isso que a gente tem. O Náutico continua treinando. Agora o jogo é fora de casa, já deve estar se preparando para a viagem, já tem data, hora marcada. O time treina hoje, essa horinha deve já estar terminando, vai dar folga aos jogadores amanhã, treino e depois pega o voo para São Paulo. Pronto, então o Náutico tem esse compromisso em São Paulo, é uma viagem que é longa, mas não é tanta, porque hoje em dia 3 horas de voo e a gente geralmente faz voo direto, né? Fica mais rápido, é mais perto de que ir para o interior do Nordeste de ônibus, muito mais. Então vai de lá treinar, jogar em São Bernardo, né? São Bernardo. Fica ali naquela área do ABC Paulista, desce lá em Guarulhos e pega lá o voo rasteiro. Então vamos torcer que o Náutico continue acertando o passo e que continue tendo uma evolução, ou pelo menos mantenha o que já tem hoje, que eu tenho certeza, se jogar o que jogou no jogo passado, o Náutico é páreo para qualquer adversário nessa competição, viu, Jair? É verdade, ali. Então o bom momento do Náutico tá voltando, né? Os jogadores que estavam fora começam a voltar do departamento médico, no caso do Vinícius. Depois que o Vinícius sai do Náutico, o time cai muito de produção, agora tá voltando aos poucos, né? Já jogou contra o Ceará. Eu acredito que ele ainda não vai ser titular contra o São Bernardo. Para mim, se ele for titular, é uma surpresa. O próprio Hélio já disse que ele só vai ser titular do time se tiver 100%, né? Como já falei. O próprio Hélio disse que ele não iria entrar para poupar o jogador e ele entrou, né? Exatamente. Campo pesado. Campo pesado, encharcado. Né? Então fica essa expectativa do Vinícius, né? Se ele vai ser titular ou não. Aí, se ele vier a ser o titular, quem sai? Derek, Cauã Maranhão, né? Então são dúvidas aí que ele vai levar até o vestiário. Ele pode começar com esses novos, porque são caras que correm muito no começo do jogo e no segundo tempo botar a qualidade para definir a partida, né? Exatamente. Ele tem essa opção. Exatamente, né? Esse é o grande questão, né? Hoje o Náutico tem opções, né? Hoje o Náutico começa a ter opções que antes não tinha devido a problemas médicos de alguns jogadores. O Náutico hoje ele tem a opção de mudança, né? O Derek, Boraz e Cauã foi o trio de ataque. Se ele volta com o Vinícius, quem sai? Derek, ele disse que é intocável no esquema tático dele. Ele já falou isso na coletiva, que ele faz o que o treinador pede, que o Hélio pede taticamente. Não um jogador de fazer muito gol, mas taticamente ele preenche ali o espaço que o Hélio sente. Então o Derek, para mim, ele é titular absoluto do ataque do Náutico. Sobra para Boraz ou Cauã Maranhão, se o Vinícius vier a ser o titular. Ainda tem o Vilton Andrade, né, que sempre entra e faz jogo e faz bem. Né? Tem o Luiz Cláudio, tem o Guilherme Ramos. Então o Náutico começa a preencher, né, opções, né? E agora com a volta de mais 3 jogadores, né? O Náutico tem opções, né? O Hélio tem opções para montar um bom time para enfrentar a equipe do São Bernardo. Só lembrando, o São Bernardo ontem empatou fora de casa com Fortaleza em 1-1. E vai jogar agora a próxima partida, um outro osso para eles lá também, porque o Náutico vem conseguindo uma boa evolução. Mais alguma coisa para a gente fechar o Clube Náutico Capibaribe? A expectativa é que até amanhã o Náutico pague mais uma folha do elenco, né? Os salários estão atrasados, mas o próprio presidente ontem, eu vi uma reportagem, que ele está correndo contra o tempo para que os jogadores entrem em campo domingo com a cabeça tranquila, porque vai tentar até sábado pagar mais uma folha atrasada no Náutico. Torcedor, dá um like aí, se inscreve no canal e compartilha nas suas redes sociais para que você tenha realmente parte, né, nesse crescimento do canal. A gente vai para o intervalo, não, é Eduardo Pereira agora. Ele ia trazer a notícia aqui que fala sobre Memphis Depay, que vai jogar entre 30 a 45 minutos nessa quinta-feira, no duelo do Corinthians contra o Rosário Central pela partida de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. O confronto será o primeiro do holandês após a renovação do contrato oficializada na última terça-feira, que estendeu seu vínculo com o clube até 31 de julho de 2028. Embora o técnico Fernando Diniz tenha testado o atacante entre os titulares no treino
de quarta-feira no CT Joaquim Grava. A tendência é que o camisa 10 comece a decisão no banco de reservas. Memphis está sem atuar há quase 2 meses. Sua última partida foi lá na Copa do Mundo, quando ele jogou por 13 minutos com a seleção da Holanda contra a Tunísia. Pela fase de grupos na Copa do Mundo, última vez que o jogador atuou durante os 90 minutos completos de uma partida foi em março, Elias Pereira. Então, após o empate sem gols no primeiro confronto disputado na Argentina, o Corinthians necessita de uma vitória por qualquer placar contra o Rosário Central para garantir vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, Elias.